Meus amigos, visitantes aqui do canal Jesus, você e eu, aqui o foco é Jesus, não temos apresentação pessoal, tá bom? O individual aqui não conta, o que conta é o nosso grupo de estudo formado por todos vocês juntos. Aqui Jesus é o guia e modelo, seguimos a ele. E hoje voltamos, dia 14, domingo, ao livro No Roteiro de Jesus, da FEB, organizado por Gerson Simões Monteiro. Estamos na terceira parte. É a penúltima mensagem da terceira parte. Fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida na Terra. Hoje vamos ler a mensagem 40, lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria pressurosa a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingira aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes, mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e agora, mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciãs de barbas encarnecidas acompanhavam o coro dos jovens. Hosanas ao filho de Davi! As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeiras. Inclusive, essa é a imagem que eu tentei trazer para termos ideia do que estava acontecendo naquele momento. Voltando aqui ao texto. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus
guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com o olhar, mostrando, porém, melancólico sorriso. Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhe diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do Mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro e, possivelmente, seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal do cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico, entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social, recomendou o Senhor, para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento? Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Felipe sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá até que o seu reino seja estabelecido. Epocaram as primeiras gargalhadas,
Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe, sincero e ingênuo, apenas lavou os pés dos companheiros. Ah, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, Jafé? Falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. Um moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpriria acima de tudo a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. E, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite e a ironia e a crucificação. Meus irmãos, esse foi o que demos a Jesus. Isso aí demos a Jesus. Vou repetir. Messias, sozinho, com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar Vou repetir. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Mensagem extraída do livro Lázaro Redivivo, capítulo 17. Vou repetir o final. Mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. E nós estamos preparados para servir o Mestre? Será que estamos realmente atentos a tudo que precisamos fazer daqui para frente, meus irmãos, estudando e conhecendo o que Jesus pretendia? Aí nessa imagem eu retratei alguns momentos antes da resposta de Jesus. Os habitantes de Jerusalém achavam que Jesus ia confrontar os romanos. E não foi isso que Jesus fez. Jesus amou incondicionalmente sempre. Este é o Jesus a quem seguimos, meus irmãos. Vamos em frente.